Gente, no nosso dia a dia, a gente encontra muitas mulheres com histórias inspiradoras que às vezes a gente nem conhece. Hoje eu vou contar para vocês a história da minha manicure. Eu tenho certeza que ela vai me inspirar e te inspirar. Então vamos embora lá comigo. Vou dançar, gente. Eu quero meu brinde! Eu quero meu brinde! Ganhei brinde, gente! Ganhou brinde! Lari, enquanto você faz a minha unha, eu queria que você me contasse um pouquinho a sua história. Quem é essa mulher por trás dessa profissional incrível que eu conheci aqui? Meu nome, né, é Larissa Carvalho. E assim, por trás dessa mulher aqui, empreendedora, eu sou mãe, sou esposa, tenho 2 filhos, o Enzo e a Sofia. Sou de Salvador, tenho uns 10 anos aqui no Rio. E eu sempre fui manicure, né? Estudei para fazer outras coisas, que ser veterinária. E então eu tenho esse dom de unha. Então, esse dom que Deus me deu, eu prossegui, né, para poder fazer unha, é uma coisa que eu amo muito, que é Uhum. isso aqui, né? Cuidar das unhas, levantar a autoestima, sorriso, né? Que a gente traz muito sorriso, ver a felicidade das clientes. Quando a gente finaliza a unha, quem eu vejo a alegria dela, a felicidade dela estar com a unha pronta, linda, então isso também me deixa muito feliz. E assim, uma das coisas que me encantou na Lari, a primeira vez que eu vim fazer unha, não tem muito tempo que eu faço unha com ela, o que me encantou na Lara é o cuidado, carinho, como ela trata as clientes, como você recebe todo mundo aqui, sempre com um sorriso. E isso me fez ter essa vontade de conhecer um pouco mais a sua história e saber, assim, por que você veio de Salvador pro Rio, né? Porque Salvador, pra mim, é um lugar que eu quero ir sempre. E você, na verdade, você veio pra cá. Então, Tati, eu de Salvador para cá foi uma promessa, tá? Foi promessa de Deus. Hum, Quando eu tinha uns 17 anos, 18 anos, eu tinha ido para a igreja com a minha avó. E lá um pastor falou comigo que Deus estava preparando uma viagem para mim, que nessa viagem eu viajaria sozinha e ele ia preparar tudo. E eu fiquei meio assim, que a gente, né, adolescente, jovem, sozinha, né? sozinha, meio desacreditada nas coisas. E quando a minha avó veio para o Rio, eu tinha uns 20 anos. E quando eu completei 22 anos, foi quando a minha tia falou comigo: Larissa, você quer vir passar uns tempo aqui comigo, uns 3 meses? Eu acabei topando e vim. Mas aí nesse vinho não estava acostumada, né? Porque o Rio, diferente de Salvador, É, nossa é. rotina, aquelas coisas todas. E conforme isso, vindo, né, eu conheci meu esposo, que eu tinha poucos dias aqui no Rio. Caramba, que sorte. Eu, com 20 dias aqui no Rio, conheci ele, acabei desistindo de voltar para Salvador e Apaixonou. apaixonei. E aí foi assim, vivendo promessas mesmo de Deus, né? Porque tudo que Deus me prometeu lá atrás, hoje tudo que eu tenho, família, filho, esposo, trabalho, né? Sendo empresária hoje em dia, então foi tudo promessa dele. E quando eu comecei a fazer unha, trabalhar com unha aqui, que eu já trabalhava lá em Salvador, né? Uhum. Fazendo unha Você e já tinha essa já tinha minha experiência. É. experiência. Aí chegou aqui no Rio, trabalhei em vários salões, de outros salões, e acabei, assim, no final da pandemia, né? Quando tudo estava começando a voltar normal. Uhum. E eu senti esse desejo no meu coração, que eu falo, todo esse desejo está no nosso coração, primeiro está no coração de Deus. Se Deus colocou no meu coração, Verdade. porque estava no dele também. E aí eu lutei com isso, né? Falei assim, se Deus está falando, então vamos. Aí eu comecei a procurar sala. Mas você tinha alguma coisa guardada ou Não, você não foi com a tinha cara e nada. Fui coragem? com cara e coragem. Menina, Não olha. tinha nada. Uhum. Não tinha nem dinheiro, na verdade, para poder alugar uma sala. Eu fui na fé mesmo. E ali atendendo as clientes a domicílio, que eu fiquei atendendo as clientes a domicílio e procurando, até quando Deus me colocou aqui no Barra Prime. Porque eu tava procurando sala no Downtown e no Citar. Aí quando fui atender uma cliente, essa cliente minha tinha falado comigo sobre o Citar. Uhum. Citar não, desculpa, falado do Barra Prime. Que E é em aí frente, né, fiquei em gente? frente. E acabou que eu saí da casa da cliente, eu andando aqui para o sentido das Américas, acabei encontrando o Barra Prime. Uhum. Aí eu falei assim, meu Deus, é o lugar que a cliente falou comigo. Aí acabei vindo aqui, aí eu olhei algumas salas e tudo
foi assim, Deus dirigindo tudo. Até a sala, ele falou comigo, é aqui. E como é que você fez tudo? Que você fez a obra, você fez tudo? Então, nessa parte da obra não tinha obra, né? Não tinha nada. Só tinha só essa sala aqui, não tinha nada, era só tudo aberto, tudo branco. E quando a gente começou, só tinha só uma mesa, que não era essa, outra mesa que eu tinha, e duas poltronas. E aí comecei aqui em agosto, e quando chegou assim no final do ano, eu conheci uma cliente minha, que hoje em dia ela é minha mentora, o nome dela é Patrícia Medeiros. E nesse dia ela passou aqui na frente da porta, eu estava atendendo, e a menina que trabalhava comigo atendeu ela. Então, tipo assim, tudo é o plano de Deus, né? Que Deus vai fazendo. E eu não tinha visto ela, porque a outra menina que tinha falado com ela, aí ela marcou na minha agenda umas 3 vezes e desmarcou. Foi muito engraçado, porque depois eu pensei, não quero mais atender essa cliente não, porque ela marcou 3 vezes na minha agenda e acabou desmarcando. E na terceira vez ela mesmo mandou mensagem para mim confirmando o horário dela. E aí ela veio, eu atendi ela. E assim, Deus foi preparando tudo. Até nesse dia também Deus foi preparando. Porque quando ela veio fazer a unha, começou a conversar comigo, eu tava passando assim por um momento, sabe? Sabe quando tá passando um desafio, né? Quando a gente tá naquele deserto sozinho, fala, meu Deus, será que vai ou racha? Vai, sabe? E a gente acha que não vai dar certo, que a gente quer parar, quer desistir. E quando a gente tava conversando, ela falou assim pra mim, Larissa, eu posso orar por você? Aí eu falei assim, pode. Aí ela começou a orar por mim. Quando ela começou a orar, ela falou assim pra mim, Larissa, só é o começo. E Deus vai enviar uma pessoa pra te ajudar. Aí eu olhei assim, mas quem? Aí quando chegou em outubro, eu tive uma confirmação de mais 2 clientes minhas, que ela falou assim, a gente conversando, e a cliente falou assim, Larissa, eu vejo isso tudo transformado, eu vejo isso tudo aqui reformado, não vejo nada isso aqui. Aí eu sempre amém, né? Assustada um pouquinho, mas sempre falando amém. Aí quando chegou no final do ano, a Aline Beck veio fazer a unha comigo, a gente conversando. Nesse dia foi muito engraçado. Assim, meio engraçado, meio intenso, né? Porque meu esposo tinha acabado de ser mandado embora. E aí meu esposo veio assim, chegou aqui, Larissa, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Ele, me mandaram embora. Ele preocupado, porque a gente tinha um filho, aquelas começando, a gente estava no início aqui, né? Eu estava começando. E ele sempre me apoiou, ele sempre me deu força. É tão importante quando a gente tem esse apoio, né, em casa. E eu falei assim, calma, Deus não fechou uma porta para não abrir outra. E aí ele ficou aqui junto comigo, com as crianças nesse dia, e a Aline falou assim pra mim, Lari, o que você queria fazer aqui? Aí eu olhei pra ela e falei assim, nada não. Era tão simplesinho pra mim, aquilo tava tão ótimo, sabe? Eu falei assim, nada não. A única coisa que eu queria mesmo era colocar minha logomarca, que eu não tinha. Na época eu tava querendo colocar cabelo também. Eu falei assim, eu queria botar um armário aqui pra cabeleireira. Aí ela falou assim pra mim, Lari, já é a terceira vez que eu venho aqui e eu sinto Deus falar comigo pra te ajudar. E eu já falei com o Rafael em casa, ele topou. A gente vai reformar isso aqui. Eu falei assim, sério, Nossa, Aline? eles são maravilhosos. Rafael Zulu. Aí eu falei, sério? E ela assim, sério, Lari. Aí a gente começou a chorar juntas, ela me abraçou. Ela, Lari, você merece, você é uma menina esforçada. Você tá aqui, ó, fazendo a minha unha, seus 2 filhos aqui junto. E assim foi tudo começando, né? Foi criando. Aí ela assim, Lari, eu vou viajar quando eu voltar de viagem, porque já era um final do ano, já era dezembro, né? Aí ela, quando eu voltar, eu falo com você. Aí quando chegou em janeiro, em 2023, aí ela me ligou, ela assim, Lari, tô no Rio, tô de volta, vamos combinar pra gente se ver. Aí tá, foi dia 7 de janeiro, a gente combinou aqui, aí ela já veio com a equipe toda, e eu nem sabia que ela já tinha tragado todo mundo. Já trouxe todo mundo pra fazer o projeto. Pra fazer o projeto. E ficou lindo mesmo. E antes de ela trazer essas pessoas pra fazer o projeto, quando Deus falou com a minha cliente, né, os detalhes como ia ser, que eu não sabia de nada como seria. Não tinha nenhuma ideia, Não tinha nada de ideia, nada. Nossa, gente. E aí ela falou assim, a gente subimos, aí ela assim, Larissa, deixa eu te apresentar, aqui é a Milena, ela é arquiteta, e ela é arquiteta do Rodrigo Faro, e eu fiquei assim, meu Deus. Esse aqui é o Fernando, o melhor engenheiro do Rio de Janeiro. E eu falei assim, meu Deus. E aí eles começaram a perguntar como é que eu queria, não tinha noção de nada. Eu falei assim, olha, pra mim o que vocês fizerem tá ótimo. Aí a Aline falou assim, olha, vamos deixar isso aqui a cara da Lari? Aí você, Aline, me ajuda, porque eu não sei de nada. O que vocês decidirem pra mim tá ótimo. Aí elas ficaram olhando, ficaram medindo, tirando foto.
Aí ela falou assim pra mim, quando sair o Ai, projeto, gente. a gente vai mandar pra Aline, a Aline vai te mandar. Se você gostar, aí a gente começa. Assim, tá bom, esse é o primeiro projeto. Aí a Aline não tinha gostado muito. Eu entendi por quê. Porque o primeiro projeto não foi aquele que Deus tinha mostrado primeiro pra minha cliente. Entendi. E aí, quando saiu o segundo projeto, que a Aline me mostrou, a Aline falou assim, Lari, olha isso aqui. Aí, quando eu olhei os detalhes, cinza com rosa, do jeitinho que Deus tinha falado que minha cliente tinha mostrado pra ela, eu falei assim, nossa, tá lindo. Ela assim, então vamos começar. Aí, quando chegou dia 4 de abril de 2023, ela falou assim, Lari, fecha tudo e vamos martelar. Aí eu vim assim, tudo rápido. Como é que eu vou trabalhar? E tu fez como pra trabalhar? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar para minhas clientes? Como é que eu vou contar isso para minhas clientes? Porque tem que fechar tudo, tem que não fechar tem tudo. Aí eu peguei, vim pra cá, peguei assim, meus materiais, né, que é a minha cabine, meu motorzinho, alguns esmalte. Aí eu peguei e falei assim, aqui no meio da sala, eu olhei assim, Deus, como é que eu vou atender essas clientes? Eu falei assim, eu vou ter que atender todo mundo a domicílio. Aí quando eu acabei de falar com Deus, essa minha cliente, que hoje em dia ela é minha mentora, ela tem uma cafeteria ali no Dontal. E ela foi me mandou mensagem, Lari, você tá onde? Eu disse, eu tô aqui. Ela, quando você sair da esmalteria, passa aqui. Aí vai eu com as minhas coisas lá pra ela. Ela pegou, foi, me levou lá em cima e falou assim, Lari, eu queria trazer você aqui em cima pra poder você dar uma olhadinha. Olha isso aqui, vê se aqui dá pra você atender suas clientes. E eu tipo assim, Nossa, meu gente. Deus. Aí eu falei assim, sério, Patrícia? Ela, sério, Lara, você pode atender aqui e eu não vou te cobrar nenhum real. O tempo que tiver de reforma lá, você pode atender aqui as suas clientes. E aí você não parou? E eu não parei, aí eu mandei mensagem para minhas clientes falando que eu não ia atender mais a domicílio, passei o endereço no Dontal. E aí minhas clientes ficou indo lá e a reforma durou durou um mês e uma semana. E a gente preparando tudo, né? Aquele frio na barriga. Aquele frio, aquele nervosismo, porque dá um nervosismo, é tipo como se eu estivesse recomeçando tudo de novo. E eu, aquele medo, e ela assim, olhou pra mim, Lari, vai com medo mesmo. É isso. Aí eu falei assim, amém, Jesus, está nas tuas mãos e eu vou com medo mesmo. Aí quando teve a reforma, teve a nossa a inauguração aqui do espaço, na época, né, a gente colocou uma parte aqui da cabeleireira para poder fazer a parte do cabelo. Eu ficava sentadinha aqui, tinha uns expositores de esmalte, né? E assim, a gente foi ainda começando a trabalhar, atendendo meus clientes novamente. E em menos de um ano, Deus foi lá e falou com ela de novo. Lari, isso é o começo. Você vai pegar outra sala. Não é só isso aqui. O que Deus tem para você é muito mais do que isso aqui. Aí eu falei assim, amém, que eu só falo amém e começo a orar, né? Aí quando eu falei assim, meu Deus, mas que outra sala? Porque aqui tem outra coisa, aqui atrás é outra coisa. E a menina acabou de entrar, não vai sair. Aí passou um ano, quando passou esse um ano, a menina entregou a sala. E por coincidência, o mesmo proprietário da outra sala era o mesmo do meu. O mesmo dono. Aí eu falei assim com Deus, assim, Deus, se for da sua vontade, quem vai falar comigo vai ser o dono, não vai ser na imobiliária. Aí eu comecei a orar, falei com a menina, a minha imobiliária veio, me fez várias propostas. Assim, Deus, se for da sua vontade, vai ser o dono que vai falar comigo. E todos os dias ali eu orava. Aí um dia eu estava atendendo a minha cliente, meu telefone toca. Quando eu olho, o proprietário me ligando. Aí quando o proprietário me ligou, falou, Larissa, quero conversar com você sobre a sala e tal. Do nada. Do nada. E eu falei assim, olha só, tô sendo séria pra você, não tenho dinheiro pra pagar calção novamente, não tenho fiador, você pode fazer por mim assim, assim, assim? Tipo assim, ó, eu vou entrar com aluguel, pagando um aluguel, condomínio, tudo. Ele, vou te mandar tudo direitinho pelo WhatsApp. Aí como eu tava tão nervosa, ele tinha topado a minha proposta. E eu tava tão nervosa que eu não tinha enxergado. Entendeu. Que eu não entendi. E eu fiquei uma semana sem dar resposta pra ele. Aí eu em casa, nervosa, aí cheguei aqui conversando com as minhas clientes, que eu tenho algumas clientes que, assim, sabe, que tá comigo desde o início, que me apoia, conhece minha trajetória. E ela assim, Lari, deixa eu dar uma olhadinha na mensagem. Quando ela, Lari, liga pra ele agora. Não espera muito não, olha aqui, ele tá topando essa proposta. Você não tinha você não entendeu o que ele estava falando ali naquele momento. Não entendi o que ele estava falando comigo naquele momento. E aí assim foi, eu liguei pra ele, a gente conversou, aí ele falou, olha, gente, em maio eu te entrego a chave, vamos fazer tudo certinho. A gente pegou, fez tudo certinho, e ele me entregou a chave, assim, meu Deus, agora eu tô com a chave, não posso ficar com outra sala sem reforma, fechada com uma bonita outra feia, o senhor vai me ajudar novamente. E assim o senhor veio provendo com as promessas dele, né, cumprindo tudo aquilo que ele veio falado comigo. Consegui reformar a outra sala,
É, porque A são gente duas abriu, são duas salas, né? salas. É. Então a gente abriu e uniu as Nossa, duas salas. maravilhoso. Assim, eu sabia que você tinha muito pra contar, porque Uhum. inspiradora do jeito que você é, com isso tudo que aconteceu na sua vida, um resumão, né? E, enfim, diante de tudo que você passa para as clientes que vêm aqui, falei, pô, a Lari tem muita coisa para contar. E assim, o que que representa isso aqui para você hoje? Só um meio de trabalho? Porque eu sinto que, de verdade, eu sinto que me parece que tem algo mais do que ser só o seu, né, seu ambiente de trabalho, onde você provém o sustento, vamos dizer assim. Me Uhum. parece muito mais do que isso. Queria saber o que que é, o que que representa hoje para você aqui o salão, que inclusive é muito agradável vir aqui, né? Uhum. É um ambiente muito bom, assim. Não é sobre fazer unha. Não é sobre só cuidar. Porque eu sei que Deus tem um propósito aqui. E hoje eu entendo porque Ele me deu esse dom de fazer unha. Porque o contato que eu tenho com vocês, sabe? A confiança, nossas conversas, que são muitas conversas, sabe? Que eu tenho aqui com as minhas É clientes. verdade. O cuidado ali, sabe? Então, assim, eu fico feliz que quando ela chega assim e fala assim, Lara, eu não quero nem ir embora. Quando eu entro aqui pela essa porta, eu sinto uma paz, uma tranquilidade. Eu quero ficar aqui, sabe? O aconchego, a forma de eu tratar, de conversar com elas, de servir, sabe? Então, isso tudo. E eu sei que o propósito de Deus é além mais do que isso aqui, porque não é só sobre unha, né? É sobre tudo. É isso que eu falei. Isso aqui, praticamente, por exemplo, para mim parece uma terapia, é isso que eu tô te falando. Uhum, A gente vem para cá e dá vontade de ficar aqui, né? Não só você, mas o ambiente que você proporciona através das meninas que também estão aqui, uhum, enfim, te auxiliando. Então, assim, realmente é muito maravilhoso. Eu amo ouvir histórias assim, porque me inspiram também. E eu também tenho um propósito. Eu acredito que tudo que a gente faz com propósito vindo de Deus, a gente transcende, né? E a gente uhum. inspira pessoas que a gente nem imagina. Então, assim, com a sua história que você está contando aqui, o que que você falaria para quem hoje está num momento em que quer começar, ou quer empreender, ou não sabe para onde ir? Por exemplo, às vezes a pessoa tá sem saber o que fazer da vida. Aí pensa, poxa, será que se eu fizer unha, será que eu começar por unha, será que eu vou me dar bem? Queria que você dissesse assim, o que que você, uma pessoa tipo, Lari, o que que eu faço? Não tem pra onde ir. Eu gosto de motivar muito. E assim, quando as pessoas falam assim pra mim, ai, Lari, eu tenho até uma cliente minha mesmo que foi morar fora e ela fez curso comigo. Ó, tá vendo? Ela falou assim, Lari, eu quero fazer curso com você, porque eu quero chegar lá, eu quero fazer unha. Então eu fiquei assim, sabe, eu, sério? Ela, sério, Lari, Lari, você faz uma unha, sabe? Como ninguém, Impecável. gente. Sabe, eu amo o seu trabalho, o seu jeito. Então, assim, para mulheres que querem fazer unha, sabe, que quer crescer nessa área, porque hoje em dia, para ser nail design, né, eu falo assim, a gente tem uma etapa, a gente tem um começo, a gente tem uma história, né? Uhum. Então, assim, quando eu falo assim, com amor é tudo. Porque uma vez a Aline fez essa pergunta para mim, ela falou assim, Lari, como é que é dar conta de tudo? Você é empresária, você é empreendedora, você tá aqui trabalhando, você é mãe, você é esposa, você é dona de casa. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, Aline, é o amor. Porque tudo que eu faço é o amor. Então, quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, sabe? Quando a gente coloca nosso amor em tudo, a gente consegue dar conta de tudo. Então, assim, para vocês, mulheres que querem crescer, ser uma nail design de sucesso, não desista dos seus sonhos, continue lutando. Não é fácil, né? Porque nada é fácil. Tudo mesmo é com força, coragem, não desistir. E eu fico encantada por isso aqui, que quando eu paro assim, às vezes quando eu chego, que eu olho isso aqui, eu falo assim, meu Deus, muito obrigada, porque uma menina que veio de Salvador, né, e hoje em dia tá aqui nesse lugar, Empresária empresária, né, de de sucesso. Porque a sucesso. agenda desta mulher é lotada. Vocês não estão entendendo, gente. Não tem vaga. Realmente você, assim, eu te parabenizo muito. Eu te desejo do fundo do meu coração muitos e muitos e muitos mais sucessos, assim. Que Amém. você possa triplicar isso aqui de tamanho, que a sua vida seja muito próspera, que 2026 seja um ano incrível para você. Amém. E assim, gente, eu tô encerrando aqui. Não preciso mais falar. A Lari já falou tudo. Ela realmente é uma mulher inspiradora e eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conversar com mulheres inspiradoras. Eu estava aqui sentada
fazendo unha. E sabe aquela coisa, como ela fala muito que Deus fala com ela, eu acho que Deus falou comigo também nesse dia. E me falou para falar com ela se ela queria contar a história dela para mim. Também estou começando um projeto através de um propósito. E ela topou na hora, ficou emocionada, estava um pouquinho nervosa, mas deu super bem, falou super bem. Parabéns, inclusive. Obrigada. E é isso, se você também tem uma história inspiradora, assim como a Lari, me chama aqui que eu vou ter o maior prazer em ir até você e contar sobre o seu propósito, sobre a sua história. Porque tudo que é feito com amor, gente, impossível não dar certo. Tudo que a gente coloca a Deus, amor, fé, dedicação, coragem, É verdade. determinação, resiliência, que a gente precisa ter muito. É verdade. Né? Uhum. Mas, acima de tudo, fé, confiança em si mesmo e pé na tábua. A gente tem que trabalhar muito mesmo, não tem jeito, É né? verdade. Então é isso, gente. Olha, um beijo pra vocês. Beijo. E olha aqui, engaja a gente, tá?